Salve, salve, ladies and gentlemen! Estamos de volta à nossa leitura maravilhosa da sutil arte de ligar o F. A gente queria já começar com o nosso novo canal hoje. Nós abrimos mais um canalzinho só para a gente fazer essa leitura comentada. Só que, como é um canal novo, ainda não é possível então a gente fazer a transmissão ao vivo. Então eu vou ter que migrar os vídeos para lá. Peço para todos vocês que acompanham, que gostem, que curtam o canal Café com Intenção. E nesse canal Café com Intenção, aqui no YouTube, de que a gente possa, assim que tiver 50 inscritos, aí nós vamos começar a poder fazer diretamente deste novo canal, esse conteúdo maravilhoso aí para a gente estar trabalhando a nossa leitura comentada. Hoje nós vamos falar por um tema bastante delicado, um tema bastante doído. Vamos ver se vai dar tempo de falar o segundo tema que tem hoje, que é bem curtinho esse primeiro, a genética aleatória. Mas vamos começar com esse tópico, que fala sobre perdas, reagindo à tragédia. Muitos de nós já passaram por perdas. Eu, antes de entender a intencionalização, eu tive, além de outras, mais duas perdas significativas. Uma de um filho, que foi um aborto, e uma outra de um grande irmão, que foi antes, um grande amigo, que foi, inclusive, no dia do meu aniversário, que eu estava celebrando o meu aniversário. E são coisas que, quando a gente não está preparado, a gente simplesmente perde o rumo. Perde o rumo porque não está pronto. E parece que é injustiça, parece que a vida é injusta, parece tanta coisa. Mas, felizmente, depois que eu aprendi com a intencionalização, através de todo o material que trouxe a base para ela, eu pude entender que, na verdade, é nós que não somos preparados. A gente não sabe ser preparado para essas circunstâncias porque a gente acredita que as coisas são nossas ou que nos causam algo. Mas é que quando eu estou no meu primeiro nível de consciência. À medida que eu vou evoluindo, eu começo a perceber mais de que quando eu me observo, quando eu me amo, de que aquela pessoa me trouxe a experiência perfeita para eu me alertar também. Eu estou entregando o meu melhor à vida, eu estou vivendo da melhor maneira a vida, eu estou absorvendo e entregando o meu melhor a cada momento, com cada pessoa, com cada lugar, ou estou simplesmente vivendo superficialmente, acreditando que tem um amanhã, que tem um depois, que tem um futuro? Então as tragédias algumas vezes vêm para nos acordar, para que a gente possa perceber, opa, isso não é meu, mas se eu estiver 100% presente, e se a gente se der conta de que o único tempo que existe é o agora, e quando eu vivo presente no agora, eu torno tudo eterno. Agora, quando eu não estou presente no agora, eu sou um saudosista ou eu sou um ansioso, porque eu nunca sei exatamente o que eu estou vivendo. Fica esse registro. Reagindo à tragédia. E quanto aos eventos realmente trágicos? Muita gente pode assumir a responsabilidade por problemas relacionados ao trabalho e talvez por ver TV demais quando deveria estar brincando com os filhos ou sendo produtivo. Mas quando assuntos são tragédias, a reação automática é puxar a cordinha da emergência no trem, da responsabilidade e saltar logo que ele parar. Eu não quero me responsabilizar por isso, eu quero botar culpa em alguém. Algumas coisas são simplesmente dolorosas demais para se assumir, principalmente perdas. Mas pense comigo, a gravidade do evento não altera a relatividade dos fatos, a realidade dos fatos. Por exemplo, se você for assaltado, é claro que não é culpa sua. Será, gente? Lembra dos primeiros medos que eu trouxe, que eu trabalhei quando eu voltei a morar em Porto Alegre? Medo de ser assaltado. Por que a gente acaba atraindo esse tipo de situação? Porque é algo que estava recorrente no meu inconsciente, que eu tinha cristalizado. Toda vez que eu passava por Porto Alegre, eu dizia, tranca as portas, fecha os vidros, é perigoso. Então eu registrei que a cidade era perigosa. E naquilo, então, enquanto eu não tomei consciência daquele pensamento recorrente que veio da minha memória episódica da infância, eu continuava a cocriar no meu campo mental a ideia de que aquilo era algo plausível, factível, realizável. E se eu não tivesse realizado esse exercício, eu com certeza iria cocriar um daqueles assaltos que estava me atormentando, onde eu estava colocando foco.
de que a qualquer momento iria saltar alguém atrás de uma árvore, qualquer momento ia saltar alguém atrás de um carro, qualquer momento ia parar uma moto do meu lado e iria me assaltar. Sim, não é uma questão de culpa, mas é uma questão de cocriação. Vou voltar à frase do Jung. Enquanto você não tornar consciente o seu inconsciente, você vai cocriar as situações e vai chamar de destino. Quem cocriou? O meu inconsciente, através do meu viés cognitivo de confirmação. A minha vozinha dizendo, eu não quero isso, eu não quero isso. O universo ele não entende o não. Ele entende para onde tu está olhando, para onde tu está sentindo. Então, o assalto, como ele está sendo dito aqui, sim, tem uma boa parte que é culpa minha. Eu estou cocriando isso. A partir do momento que eu tomei consciência daquilo, das infinitas possibilidades que eu poderia ser assaltado, de tiro, de facada, de sequestro, de surra, de N mais K possibilidades, eu vivi todas. Pronto, eu já sei tudo que é. Se a vida é uma experienciação, qual é a diferença de eu fazer ela no meu simulador mental e eu ter que cocriar para viver? O objetivo é viver a experiência. Então, utilize essa ferramenta a favor de ti, para que tu possa tomar plena consciência disso. Nós somos um ser maior vivendo a inconsciência. Então, ninguém jamais escolheria passar por isso, sim, conscientemente, não. Mas toda vez que eu estou dizendo, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso, eu estou olhando para aquilo, eu vou passar por isso. O universo ele só diz sim, ele é amor incondicional. Ele não está escolhendo se isso é bom ou ruim para ti, está dizendo se ele está olhando para aquilo lá é porque aquilo é bom, então vamos dar mais para ele. Porém, assim como na hipótese do bebê deixado na sua porta, você passa a ser responsável por uma situação de vida ou morte. Você revida, entra em pânico, fica paralisado. Aqui são as 3 formas de estratégia do nosso cérebro reptiliano, né? Luta, fuga ou paralisia. O nosso cérebro mais primitivo que busca sobrevivência. Avisa a polícia, tenta esquecer e fugir que nunca aconteceu. Todas as possibilidades são reações, são escolhas que você é responsável por fazer ou rejeitar. E essa criança que bateu a sua porta também, que foi deixada lá, em algum nível, talvez não consciente, mas antes da tua encarnação, tu planejou por isso. Tu escolheu os desafios, os testes. E aí, tu vai nesse teste que Madre Teresa de Calcutá, quantas foram as pessoas, as crianças, os seres que ela simplesmente foi lá e ajudou? Eram os testes que ela tinha para poder ir adiante. Assim são os nossos testes. Jesus, quando ele foi fazer os milagres, ele escolhia os milagres que vinham a ele, ou ele simplesmente se colocava a serviço de realizar aquilo que tinha para ser realizado? É isso, gente. É a frasezinha do Robôs, viu a necessidade, atenda. Os tipos de necessidades que vão surgir da nossa vida, às vezes nós, conscientemente, o nosso ego imaturo não planeja. Mas a nossa alma, que é uma consciência ilimitada, que veio para viver a transformação da limitação para a ilimitação, ela coloca desafios. Ou vocês acham que aquelas provas surpresas que a gente criava para nós mesmos no colégio lá? Hoje a professora veio com uma prova surpresa. Por quê? Porque era algo que eu precisava saber, me desafiar. Eu estou realmente afiado? Eu estou sabendo sem ser naquela situação de prova? Ou eu só sei em uma situação de prova? Você não escolheu o assalto, né? Já vimos que não é exatamente isso. Nós escolhemos sim. Mas mesmo assim, lhe cabe reagir ao impacto emocional e psicológico da experiência e tomar as devidas providências. Sempre. Quando eu trabalho intencionalmente antes disso, como é sentir o assalto, como é causar o assalto, como é sofrer o assalto, como é liberar essa emoção, eu não preciso cocriar uma situação, porque eu posso, depois que eu passei por esse viés de uma experiência dita pelo meu ego negativo, e é óbvio que ninguém quer passar por um assalto, eu vou para a experiência positiva dizendo, eu estou sempre em segurança. Como é me sentir em segurança? Como é causar a segurança para outras pessoas? Como é sofrer a segurança? Aí eu me coloco em outro patamar de vibração. Em outro patamar de vibração, é como tu chegar e chamar o Uber Black, não vai vir o Uber X para ti. Vai vir o Uber Black. Porque tu está num outro patamar. Tu não atrai mais aquela situação. Por isso que Napoleão Hill, Neville Goddard,
Joe Dispenza e tantos outros falam, tu precisa primeiro ser para ver. Quando tu te torna aquilo que tu quer ser, aquilo colapsa na tua realidade, porque é a tua frequência, a tua vibração. Quando tu simplesmente deu um basta para determinada coisa, as coisas mudam. Agora, enquanto tu não deu um basta, ou tu não tornou consciente o teu inconsciente, tu vai continuar correndo atrás da máquina, como hamster. Correndo, 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 não saindo do lugar. Exatamente como eu falei ontem, no workshop, para aquelas pessoas maravilhosas que foram lá, que se inscreveram, que aproveitaram a oportunidade, que entendem um pouco mais dessa dinâmica toda. Em 2008, o Talibã assumiu o controle do Vale do Swat, uma parte remota do nordeste do Paquistão, onde logo implementaram seus extremismos muçulmanos. Chega de televisão, chega de filmes, chega de mulheres saindo de casa sem acompanhante, chega de meninas na escola. Em 2009, uma paquistanesa de 11 anos, chamada Malala Yousafzai, começou a se manifestar contra a proibição de estudar. Ela continuou a frequentar a escola local, arriscando tanto a própria vida quanto a do pai, além de participar de conferências em cidades próximas. Como o Talibã se atreve a tirar meu direito à educação? Escreveu ela em uma publicação online. Em 2012, 3 anos depois, aos 14 anos, Malala levou um tiro no rosto quando voltava da escola. Um soldado do Talibã, mascarado, entrou no ônibus armado com um rifle e perguntou: quem é Malala? Digam, eu atiro em todo mundo. Malala se identificou, uma escolha incrível por si só, e o homem atirou na cabeça dela, na frente de todos os demais passageiros. Malala entrou em coma e quase morreu. O Talibã afirmou publicamente que, se sobrevivesse, seria morta junto com o pai. A menina sobreviveu. Hoje, autora de um best-seller, Malala ainda fala sobre a violência e a opressão contra mulheres em países muçulmanos. Em 2014, recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seus esforços. Parece que o tiro no rosto só lhe deu uma audiência maior e mais coragem que antes. Teria sido fácil para Malala se acomodar a dizer: eu não posso fazer nada, eu não tenho escolha. Isso, ironicamente, também teria sido uma escolha, mas ela optou pelo oposto. Aqui é quando a gente é levado exatamente pela voz da nossa alma. A nossa alma sabe que nós somos uma consciência maior e limitada, que estamos passando pela aventura desse avatar na limitação. Lembra nessa história de Malala? Lembra Jesus? Judas, vai lá e me entrega. Vai lá, eu vou ser julgado. Vai lá, eu vou ser espancado. Vai lá, eu vou passar por tudo aquilo. Eu vou morrer ali. Ok. Mas eu sou uma consciência, eu preciso passar por essa experiência. Não quer dizer que com isso, tu simplesmente, se a tua vida não está boa, tu vai chegar e vai tirar a tua vida, porque afinal de contas eu sou uma consciência, eu não preciso mais ficar nesse corpo aqui. Não, não é essa a questão. A questão é de que esse corpo, se tu fizer isso, é o mesmo que tu simplesmente querer abandonar a tua faculdade de medicina, de direito, o teu colégio, porque tu simplesmente não soube lidar com uma disciplina. Mas tu escolheu isso para o teu aprendizado. Eu sei que os tormentos nos enlouquecem, eu já passei por isso. Mas eu preciso entender, e eu ajudo, inclusive, pessoas quando vêm com esse tormento assim, e chora naquele desespero, que tá terrível. Dói. Dói demais. Como a dor da tragédia. Mas quando a gente faz os exercícios, por exemplo, de intencionalização, a ressignificação da memória episódica, eu consigo compreender que aquela dor foi fundamental para o meu crescimento. Aquela dor estava atrelada a várias outras experiências, vários outros eus meus, que eu nunca tinha conseguido parar para tomar consciência daquela dor. Como aquele caso da menina, filha de pais espíritas que entendem reencarnação e tudo mais, e ela estava condenada à morte. E eles fizeram uma prece pedindo, se fosse possível, de que ela sobrevivesse, de que eles fariam o máximo para ela se tornar uma médica e poder salvar vidas. Ok, ela recebeu um ok. Ela sobreviveu, ela fez medicina, formou-se, mas no que ela se formou e começou a trabalhar, ela terminou um relacionamento e ela não suportou aquele término do relacionamento. E ela tirou a própria vida. Dentro do planejamento dela, ela não estava se sentindo madura ainda, por isso que lá atrás ela tinha escolhido aquela doença pulmonar, que significa o medo da vida,
para tirar-lhe a própria vida. E ela se colocou, então, nesse teste de ir adiante. Felizmente, eu consegui passar o meu. Então, a gente precisa entender que essas questões são as provas, as provações que nós nos colocamos. Nós temos 3 grandes objetivos: experienciar a vida, integrar os opostos e curar as nossas feridas emocionais. Só que eu preciso curar as feridas para integrar os opostos através de experiências. É isso que a intencionalização traz. Ela traz um manual básico da vida, para a gente viver a vida de uma maneira intencional e não casual, e não vitimista. Não é as coisas que acontecem contra mim. Eu tenho poder de escolha, sempre. Alguns anos atrás, escrevi algumas ideias que conto nesse capítulo do meu blog. E o homem deixou um comentário. Ele disse que eu era vazio e superficial, acrescentando que eu não tinha real compreensão dos problemas da vida ou da responsabilidade humana. Disse que tinha perdido um filho havia pouco, num acidente de carro, e me acusou de não saber que era a verdadeira dor, me rotulando de idiota por seguir que ele era responsável pela dor de perder um filho. Pode ser duro o que eu vou dizer, mas algumas vezes a gente prefere rotular os outros, xingar, culpar os outros, porque não está a fim de encarar de frente a própria dor. O objetivo é sentir como é sentir a dor da perda. Porque nada é nosso. Esse filho não era dele, assim como o meu não era meu, meu amigo não era meu. Mas a gente não consegue entender isso. Quando a gente está no primeiro nível de consciência da separação, ou é o outro ou sou eu, nós somos possessivos. E a gente acredita que precisa ter para ser. Quando eu consigo aprender a me observar, a me amar, eu começo a perceber que eu sou. E se eu sou, se tu é um filho, teu pai é teu proprietário, ou tu tem um livre-arbítrio sobre a tua vida? Se tu tem um livre-arbítrio sobre a tua vida, faz sentido tu achar que tu tá causando algo? Faz sentido tu privar a tua vida porque tu precisa satisfazer ao teu pai? É a tua experiência. Esse meu amigo morreu num acidente de carro. Era experiência. E ele isso foi aos 16, isso foi aos 21. Aos 18, não, aos 21. Aos 18 anos ele tinha tido um acidente e chegou uma preta velha, entrou na casa dele lá e disse: filho, vive bem que você vai morrer quando fizer 21 lá, você vai pegar uma moto. Ele queria pegar uma moto, ele não pegou a moto, veio de carona no outro carro e o carro capotou, ele morreu. São coisas que estão pré-definidas, gente. Nós mesmos definimos para o nosso roteiro de experiência. Então não adianta eu, como pai, como filho, como irmão, como amigo, culpar alguém. Isso eu estou simplesmente querendo me isentar e estou aumentando o meu sofrimento, porque eu estou perpetuando por mais e mais tempo aquela dor em mim. Se o nosso objetivo é tomar consciência, o nosso objetivo de tomar consciência é ou eu vou causar isso ou eu vou sofrer. De que outra forma eu poderia tomar consciência de sofrer a dor de uma perda tão significativa, se não essa? Para que isso? Para que eu possa entender a empatia, senão eu me torno um ser insensível. Eu quero atropelar tudo e a todos e provar que eu estou sempre certo. Mas daí eu estou sendo um bosta. Porque eu não estou respeitando. Eu não estou compreendendo as dores dos outros. A partir do momento que eu sei, que eu tomo consciência de como é a dor da perda, como é sentir a perda, como é causar a perda, como é sofrer a perda, eu posso trabalhar depois, sentir a unidade. Como é me sentir uno com o todo? Como é causar esse sentimento de unidade com o todo?
Como é receber esse sentimento de unidade com todo? Aí eu volto a me perceber que somos todos um, somos todos fractais dessa mesma consciência. E aí a gente pode ir vivendo as experiências para evoluir, e não mais para cobrar ou questionar. Verdade, Silvaneide? Estava na cara que aquele homem tinha passado por uma dor muito maior do que a maioria das pessoas enfrenta na vida. Ele não escolheu a morte do filho, não tinha culpa. E aqui essa questão, de novo, de culpa é algo que as religiões insistem em nos colocar, para que a gente não tenha autorresponsabilidade. Não é culpa, gente. É simplesmente tentativa e erro, tentativa e acerto. Lei de causa e efeito. É autorresponsabilidade. Eu fiz isso, chegou nesse resultado, ok. Eu fiz, chegou no outro resultado, ok. Qual é o resultado esperado? Ah, é esse ou é o outro? E assim eu vou fazendo de novo e de novo e de novo. Enquanto eu fico buscando culpados, eu não tenho o aprendizado para minha evolução. A culpa não me leva a perceber nada para crescer. A culpa só me coloca em um aspecto de letargia, de densidade, que só nutre entidades trevosas que viviam disso. De sugar essa energia quando a gente ficava se martirizando. Eu sou culpado, a culpa foi minha, por que eu fui deixar ele sair de carro, por que eu fiz isso, por que eu... Não. A vida é linda demais para a gente ficar desperdiçando com sofrimento. Nós estamos aqui para sentir. Só precisa ter coragem. Te dá permissão para sentir. E assim, a gente aprender a cocriar uma vida com intenção. De forma profícua, de forma harmoniosa, de forma justa, de forma perfeita. Culpa por tal desgraça. A responsabilidade de lidar com a perda lhe foi imposta, embora fosse clara e compreensivelmente indesejável. Desculpa. E apesar de tudo... De novo, desculpa. E apesar de tudo isso, ele era, sim, responsável pelas próprias emoções, crenças e ações. A escolha é sempre nossa. Eu quero continuar sofrendo isso ou não? Eu quero perpetuar essa dor na minha cabeça ou não? Eu quero ficar como uma vitrola voltando naquele disco. E se? Deixando de viver todas as outras coisas. Lembra no filme A Cabana? No filme A Cabana, aquele homem foi lá, tinha 3 filhos lindos, maravilhosos. Aí então estavam 2 deles andando num caiaque no lago, e aí o caiaque virou e o pai correu para ir lá para salvar um deles que ficou preso dentro do caiaque. E nisso a filhinha foi sequestrada e foi assassinada. E aquele pai ficou se martirizando, aquele filho também ficou se martirizando, aquela menina, a irmã, ficaram se martirizando, mas o pai ficou o pior de todos. E se eu não tivesse ido para salvar ele, mas se ele não tivesse salvo, como é que ele ia saber que tinha alguém lá no parque que poderia levar a filha dele? Como é que aquela menina saberia que se ela não tivesse brincado, como é que ia saber o menino que ele ia ficar preso? São tantas variáveis, são tantas situações que não adianta a gente ficar se culpando, querendo absorver 100% disso. Não foi uma questão de culpa, foi uma situação de cenários, circunstâncias, tudo exatamente milimetricamente calculado para acontecer dessa forma. Por que quando acontece um prêmio na loteria, a gente não diz, nossa senhora, olha que sorte? O mesmo acontece disso. A sorte foi dessa experiência. É uma experiência dolorosa? É. Mas, de novo, gente, se nós somos atores interpretando um personagem de um roteiro que nós escrevemos para nós sabíamos que naquele roteiro havia aquela situação. Experimenta enxergar a vida sobre essa lógica. Se tu escreveu o roteiro da tua vida e o objetivo de tu viver aquela situação era o quê? Passar aquela experiência. De modo de que tu consiga interpretá-la tão bem de que as pessoas que estão vendo essa situação consigam senti-la como se estivessem vivendo, porque é assim que a gente vive, por expiação ou provação.
Então não faz sentido eu ficar com aquele sofrimento todo, porque aquilo fazia parte do roteiro a ser vivido naquele momento. Ponto. E quando a gente dilui, aquele menino que ficou preso, ele cumpriu o papel dele correto. A menina que sacudiu o caiaque, ela cumpriu o papel dela correto. O homem que sequestrou, ele cumpriu o papel dela correto. A menina que se sacrificou, ela cumpriu o papel dela correto. A culpa não era 100% daquele homem. Foi que nem uma constelação que eu presenciei uma vez, onde uma pessoa, aos seus 14 anos de idade, junto com um amigo, foram lavar o carro. Nessa situação de lavar o carro, eles passaram pela frente de uma escola. E ao passar pela frente de uma escola, tinha uma menina bonita, eles olharam para o lado, para aquela menina, e o menino estava dirigindo, porque naquela época era possível, mas ele já tinha passado muitos anos, 20, 30 anos depois, ele continuava se culpando por aquilo, sozinho. E se atravessou uma criança na frente do carro e fatalmente ela faleceu. Escapou da mãe da cuidadora. Naquela representação toda, a gente pôde chegar à conclusão daquela constelação de que ele estava absorvendo 100% da culpa daquilo. Mas ali nós podemos, ao final, reorganizar e compreender, sim, você viveu uma experiência de ter que causar essa dor. Essa é a tua parcela. A pessoa que estava do teu lado sofreu a experiência de deixar com que você dirigisse, mesmo sendo de menor. Aqueles pais sofreram a experiência de permitir, mesmo sabendo que não era apropriado. Aquela menina que chamou a atenção, ela também escolheu a experiência de fazer aquele encantamento para distrair. Aquela outra cuidadora que deixou escapar a criança também teve a parcela dela de não firmar o bastante. Aquela criança que se atravessou também, ou seja, ao invés dele ter 100%, ele ficou com 1/6 ou menos daquele fardo que ele queria carregar sozinho. Quando a gente entende o todo, a gente passa a perceber que as experiências são perfeitas. Ninguém está aqui para carregar nada sozinho. Todo mundo está aqui para carregar apenas a sua experiência. Como é causar, como é sofrer. Ponto. A reação que apresentou diante da morte dos filhos foi uma escolha dele. As dores de todos os tipos são inevitáveis, mas podemos escolher o que elas significam para nós. Sempre. Mark Brackett, se dê permissão para sentir. Se dê permissão para tomar consciência das suas emoções. Daniel Goleman traz isso há 30 anos. Inteligência emocional. Eu venho com a intencionalização trazendo isso para pessoas com técnicas exatamente para saírem desses tormentos que eu sei o quanto eles causam transtorno. Mas eu não posso forçar ninguém, eu posso indicar o caminho. A escolha de atravessar, de viver a experiência individual é de cada um. É desafiador, mas é bom demais a gente poder viver a plenitude daquilo que a gente pode ser. Amor incondicional, aceitação sobre tudo, sobre todos, altruísmo, abundância, felicidade, segurança. Não é bom poder viver tudo isso? Eu tenho que atravessar também para ressignificar a minha dor. Mas isso é o mesmo de se eu quero ir para passar uma temporada em Bora Bora, naquelas ilhas maravilhosas com aquela água paradisíaca, eu vou suportar viajar 27 horas para ir, 27 horas para voltar, e está tudo bem. Agora, enquanto eu não faço isso, é o mesmo que eu ficar o tempo inteiro desejando, eu queria tanto fazer aquilo lá, e ficar olhando para a minha vida e odiando a minha vida. Porque enquanto eu não ressignifico a minha ação, eu não posso me libertar de ser esse ser abundante que pode ir a qualquer lugar, a qualquer momento. Porque quando eu coloco a intenção clara e consciente, as coisas convergem, as coisas acontecem. As dores de todos os tipos são inevitáveis, mas temos que escolher o que significam para nós e ressignificar quando elas continuam nos causando dor. Alegar que não tinha escolha, que só queria o filho de volta, é por si só uma escolha, entre muitas formas
possíveis de lidar com esse tipo de dor. Aqui eu fico muito mais no sofrimento. Eu quero de volta, eu quero de volta, eu quero de volta. Eu estou feito criança que quer o brinquedo que foi posto no lixo. Que tem um apego por uma pedra, por um galho. Eu sei porque eu já vi isso, já fiz isso. Mas era o meu galho, era a minha pedra, era a minha varinha de tocar gado. Tocar gado. Quantas vezes? É claro que eu não disse nada disso a ele. Estava ocupado demais, ficando horrorizado e pensando que talvez eu realmente não tivesse autoridade nem conhecimento para tal discurso. É um dos riscos desse tipo de trabalho, um problema que eu escolhi e um que era minha responsabilidade resolver. Na verdade, aqui, para o autor, acionou o gatilho de ele perceber, e aí, tu realmente está pronto para isso? Tu está sendo ou tu está querendo provar ser? E aqui, o autor, uma possibilidade dele refletir melhor. Opa, na verdade eu sou mesmo. Eu tenho condições de fazer. Era apenas a minha criança, o meu ego imaturo que tinha dúvida. E em um primeiro momento, quando ele foi pressionado, ele voltou àquela reação lá de trás de talvez acreditar que não desse conta. Mas depois ele parou e viu, não, eu tenho condições. Eu tenho ferramentas, eu tenho elementos, eu posso seguir em frente. No início eu me senti muito mal. E aqui é esse outro ponto. Percebe a perfeição da vida? As situações vêm exatamente para eu poder sentir e fazer essa transformação. Depois de alguns minutos eu comecei a ficar zangado. São as formas de reação, né? Luta, fuga ou paralisia. As objeções dele tinham pouco a ver com o que eu estava dizendo e me tranquilizei. Além do mais, como assim? Não é porque não perdi um filho que eu também não tenha sofrido muito nessa vida. E aqui também vem um outro ponto, né? Ah, se eu estou enxergando alguém se vitimizar, então significa que talvez eu deva me vitimizar mais do que aquela pessoa, porque afinal de contas não é a dor dela, não é maior do que a minha. Não, não é guerra de quem está sofrendo mais, gente. É simplesmente perceber a dor do outro e o que ela espelha das minhas dores. Qual tipo de dor eu tenho para trazer à luz para ressignificar? Qual sombra ainda pode estar me atormentando nisso daqui? A sombra dele era de não ser bom bastante. Toma consciência como é que é não ser bom bastante. Então usei meu próprio conselho. Escolhi qual seria o meu problema. Eu podia ficar bravo com aquele homem, discutir com ele, tentar comparar a dor dele com as minhas, mas isso só nos tornaria idiotas e sensíveis, sem sombra de dúvida. Eu trabalharia mais e mais o primeiro nível de consciência da separação, querendo provar que a minha dor é maior do que a dor dele, ou a dor dele não pode ser melhor do que a minha, e assim um querendo brigar para mostrar mais para o outro o tamanho da sua solidão, da falta de auto-amor, da falta de auto-observação, da falta de lidar com as suas questões. Ou podia escolher um problema melhor, praticar a paciência, ser mais compreensivo com os meus leitores, e ter aquele homem em mente sempre que escrevesse sobre dor e trauma a partir de então. E foi o que tentei fazer. Não é tentar, tem que fazer. E aqui funciona como lei do espelho. Aquilo que eu olho e admiro no outro, eu tenho em mim. Aquilo que eu olho e odeio no outro, eu tenho em mim. Aquilo que o outro me julga, critica, desqualifica, se doeu, pega que é teu. Se não doeu, é do outro. Então, se estava doendo, é uma ótima oportunidade para trabalhar. Não perde, não deixe escapar essa oportunidade. Avalia bem essa questão e verifica como isso pode servir para que tu possa transcender e evoluir. Respondi apenas que sentia muito pela dor dele. O que mais eu podia dizer? Não é uma questão de dizer, e sim de se colocar em empatia, de se colocar à disposição, de se colocar para compreender e trabalhar a sua questão. Então, se tudo isso que eu trouxe, de repente, hoje te tocou, tu tem alguma dor de uma perda, de uma separação, de alguma questão que continua te martelando, marca uma sessão, de repente, para que a gente possa trabalhar essa questão, para que tu possa obter ferramentas, para que tu possa trabalhar outras e outras vezes essa questão. Voltando, então, a te libertar, a poder, enfim, chegar e olhar para aquela situação com compaixão. Gente, isso não estou dizendo que é fácil, que é simples, mas é libertador. Tu poder olhar para uma situação de uma perda dessa e ver, uau,
Isso foi perfeito. Eu tenho tanto amor, tanta compaixão pela emoção que isso causa, pelas pessoas envolvidas, inclusive pelo aquele ente querido que partiu, que eu percebo que tudo isso foi perfeito. Requer maturidade, requer autoconhecimento, requer entrega, requer sentir. É possível? É. Eu sou a prova viva disso. Muito bom retornar à nossa leitura. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Beijos, abraços, nos vemos na próxima terça-feira. E amanhã, 11h11, temos a nossa live. Hora do Mate. Beijos, abraços, obrigado. Tchau, tchau, uma ótima tarde.